Vamos continuar hoje o Sermão do Monte? Hoje nós terminamos o capítulo 5 do Sermão do Monte. Nós vamos de Mateus 5, do 33 ao 48. Eu trouxe aí para os irmãos duas versões. Nós vamos ler o versículo primeiro na versão corrigida, depois nós vamos ler na versão NVI. Então nós vamos ler cada versículo duas vezes, em duas versões, tá? Aí vamos continuar como nós estamos fazendo. O irmão lê, volta para mim, aí vai para o próximo irmão e assim, tá? Verso 33. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Na versão NVI, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Pode ler. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não Perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Amém. Verso 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Na versão NVI, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurei nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Amém. Verso 35. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Versão NVI. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Verso 33. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. NVI. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. E não juro pela sua cabeça, pois vocês não podem tornar
branco ou preto. Nenhum fio de cabelo. Amém. Verso 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Na NVI, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém. Verso 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. NVI. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Amém. Verso 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. NVI. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferecer-lhe também a outra. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Verso 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Da NVI, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixa que leve também a capa. Amém. Verso 41. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Na NVI, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Amém. Verso 42. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Dá
a quem se pedir e não se Desvies desvie daquele que quiser que lhe emprestes dê a quem lhe pede e não volta as costas aquele que deseja pedir-lhe ao emprestado. Amém. Verso 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odiem Odeie o seu inimigo. Amém. Verso 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora na versão NVI. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Verso 44. Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos. bendizei os que vos maldizem. Fazer bem aos que vos odeiam. Que vos odeiam. Ora pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vai lá agora embaixo aí. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amém. Verso 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Na NVI, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Justos e injustos. Justos e injustos. Para que você venha a ser filho de seu Pai que está no céu,
porque ele faz raiar o seu sol sobre mal e bom, e derramar chuva sobre justos e injustos. Amém. Verso 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Pode ler. Pois se amarem os que vossos amam, que galardão tereis? Que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo. Também o mesmo, não é? Dá ênfase aí porque é uma interrogação. Também o mesmo. Que galardão tereis? Não é? Pode continuar, irmão. Se vocês amarem Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos Fazem isso. Até os publicanos fazem isso. Amém. Verso 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Se saudaste unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Também assim? Não é? É uma ênfase aí porque é a interrogação. Também assim? Que fazeis demais? Note aí que tem uma vírgula aí, né? Que fazeis demais? Os publicanos também assim. Os publicanos também assim. Tá? Vamos lá, agora na segunda aí. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Amém. Verso 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. NVI, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Sede vós perfeitos, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está no céu. Nos céus. Portanto, seja Perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Amém. Vamos aí pontuar o que foi dito aí, porque vai ser importante. Tá? Então vamos lá. Verso 33. Vai trabalhar aí, não é? O falso juramento, não é? Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos:
Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Então, não jure falsamente, porém, né, ou mas, porém, cumpra não vou repetir juramento aqui, tá? Porém, cumpra o que fez diante do Senhor. Diante do Senhor, vou comer aqui umas palavrinhas, amém? Então, no verso 33, nós temos: não jurar falsamente, porém, cumpra o juramento feito, mas não foi feito, mas foi feito diante de Deus esse juramento. Aí Jesus agora no verso 34, ele vai falar aqui, ó. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. Não é? De maneira nenhuma jureis. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Verso 35. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, o escabelo dos pés de Deus. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então note que dá a impressão que estava acontecendo os juramentos e estava se usando, eu juro pelo céu, o outro, eu juro por Jerusalém, o outro, eu juro pelo fio de cabelo da minha cabeça, enfim. Jesus cortou todas as formas de juramento. Essa questão aqui de jurar, eu lembro muito quando a gente era criança, tinha muito isso. Quando a gente queria enganar uma pessoa, você fala assim, não, eu juro, ainda fazia sinalzinho ainda. Não era? Não é? Não, eu juro, é verdade, eu juro. Quer dizer, se está jurando em cima de uma verdade, por que você vai jurar em cima de algo que já é verdadeiro? Algo que é verdadeiro se sustenta. Então você não precisa jurar por nada que já é verdadeiro, que é autêntico, que é certo. Então, logo, você vê que já no verso 37, Jesus vai falar assim, ó. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, quer dizer, se sim é sim, ou se não é não, por que você vai estender mais? Mais ou menos assim, irmão, amanhã você vai lá ajudar eu a colher a plantação? Sim? Acabou. Amor, tá resolvido, não tá? Irmão, vamos lá amanhã colher a plantação? Não. Mas o que nós vemos assim, na língua portuguesa, no nosso Brasil, o brasileiro, ele tem essa cultura, né? Não, irmão, não quero, obrigado. Em outras culturas, mais ou menos o americano, ele fala assim, não. Aí você brasileiro já fica ofendido. E quando ele oferece alguma coisa para você que você fala não para ele, obrigado, ele fica confuso. Ele fala assim, você está falando do não, recusando, mas está agradecendo como se estivesse recebendo. Entendeu? Então, dependendo da cultura que você está, é muito importante você estudar ela para você responder, né? Porque o brasileiro tem essa necessidade, não é? Vamos lá me ajudar a colher uma plantação? Não, irmão.
Mas aí a pessoa fica assim, mas por que não, né? Não vai falar? Que cara sem educação, ele não aceita só não, ele tem que falar assim, não, irmão, amanhã eu não posso, porque amanhã eu tenho que ir ao médico, eu tenho que levar alguma coisa. O brasileiro não é acostumado com não, simples e não, não, ele não é acostumado. Você tem que falar não e explicar por que o não. Então, Jesus fala, seja o seu não, não. Seja o seu sim, sim. Também tem a hipótese também do não ser sim e o sim ser não, né? Às vezes a pessoa está falando um sim, que nem aquela passagem que Jesus fala, né? Que o pai chegou em 2 filhos. O primeiro ele chamou para ir ajudar na colheita e o filho falou que não. Porém, depois o filho foi. E depois Jesus falou que o pai chegou no segundo, o filho respondeu que sim e não foi. Então talvez tenha um pouco de base aqui, não é? Então se o filho vai para a plantação, é sim, a resposta não é não, para depois fazer o sim. Então pode ser que existe aí também alguma coisa nesse sentido, né? Fala que não e depois se arrepende e vai fazer. Então que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Já seja verdadeiro na hora ali. Ah, acabou. Por quê? Jesus fala, o que passa disso é procedência do maligno. Para que você vai ficar se alongando? Não é? Aí depois no verso 38, o verso 38 vai dizer, né? Olho por olho, ouviste que foi dito. Ouvistes que foi dito. Olho por olho. Dente por dente. Semelhante também, né? Assim, sim, não, não, né? Olho por olho, dente por dente, não é? Então depois aí no verso 39, Jesus vai falar, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, não resistais ao perverso. Não resistais ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Aí depois ele continua no 40, né? E ao que quiser pleitear contigo, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Então, deixe que leve a túnica e acrescente a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, no 41. Se alguém te obrigar, não é? Te forçar aí. Uma milha. Vá com ele 2. Então aí, o que eu vejo, não é? Aqui no 38 ele falou, olho por olho, dente por dente. É mais ou menos assim. A mesma ofensa, a mesma resposta. Sim, matou meu filho, eu mato o teu. Matou minha esposa, eu mato a tua. Matou meu marido, eu mato o teu marido. Mais ou menos assim.
Olho por olho, dente por dente, né? Olho tem um valor, então, como que se paga a ofensa? Com o olho do olho, com o olho. Então, se me feriu o meu olho, é ferido o olho dele. Se ele me bateu e eu perdi um dente, então ele vai ter que apanhar e perder um dente também. Então, é na mesma equivalência a ofensa, não é? Aí Jesus entra numa sequência. Não resistais ao perverso, não é? Se ele te bate na face direita, ofereça também a esquerda. Não é? Se tirar-lhe a sua túnica, então deixe que leve a túnica e acrescente também a capa. Se forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Então, você vê que perder uma túnica é ruim. Aí Jesus já fala, se começar o perverso a forçar você a levar sua túnica, não resista, já deixe que leve a túnica e a capa também. Porque a capa, até onde eu entendo, a capa está por cima. Porque na história de Bartimeu vai ficar bem claro que ele lança a sua capa. O que é aquela capa? Aquela capa era a permissão dele mendigar. Então cada capa tem uma situação. Tá? Os juízes do Supremo Tribunal, você vê que eles usam uma toga. Uma capa, tipo uma capa, vocês podem ver. Entendeu? Por que aquilo? Porque eles são juízes. Então ele usa aquela capa como sinal de juízo. Então a capa, na questão do Bartimeu, era a autorização para poder mendigar. Então imagine alguém tentando roubar, tentando tirar-te a túnica e a capa está por cima, jogada por cima. Então, tipo assim, se Jesus está falando deixe levar a túnica, então você não resiste. Você facilita e automaticamente vai ser a capa junto também. Agora você tem um problema com isso, porque aquela capa é o que te dava permissão de algo. Agora, sem ela, você tem que correr atrás de uma túnica nova e da autorização de novo. O que eu vejo? O que eu vejo? Né? Não resistais ao perverso. Se ele te bate numa face, ofereça outra. Se ele tenta arrancar a tua túnica, já deixa que leve também junto a capa. Se força a caminhar, já ande 2. O que eu vejo? O que eu vejo é assim. É uma lição difícil para nós. Na primeira aula que nós começamos o Sermão do Monte, nós começamos com uma historinha de um homem que viajou com uma pessoa que viajou muito distante, enquanto viajava ali o Sermão do Monte. Quando essa pessoa chega numa comunidade cristã, ele não vê a execução do Sermão do Monte, porque ele é muito contrário à nossa natureza. Ele é muito difícil. Sermão do Monte. É muito difícil. Então, o que eu vejo? Não resistais ao perverso. Se ele te bate, ofereça a outra. Porque assim, quantas brigas nós temos da pessoa vem errada para cima do que está na sua ali, ele está aqui na dele. Mas a pessoa está com a cara cheia, está com motivos que não sabe por quê, vem para cima. A pessoa vê que suporta o combate e vai de frente. E quantos desses que apanhou, que foram covardes, depois foram lá e mataram o pai de família? É o que eu falo, respinga nas outras pessoas. Então, olha onde você está, olhe onde você vai pisar, olhe onde você vai com a sua família. Entendeu? Por quê? Você tem que se conhecer. Se você já não vai resistir um tapa na cara e ainda oferecer ao outro, procura, já viu que a pessoa tem aquela... Sabe, tem gente que não está nem aí com a sua vida. Mata você, bate em você, bate nos teus filhos, bate na tua esposa, não está nem aí. Então, quer dizer, já presta atenção onde você vai. Se conhece. Faça uma leitura onde você está. Sai fora do lugar. Sai fora de perto daquela pessoa. Corra do mal. Corra da aparência do mal. Corra daquele lugar que está apresentando algo que pode vir para cima de você e você não vai suportar a afronta. E outra, se você desenvolver um ódio pela pessoa dentro do seu coração,
Ainda você vai ter que achar ele ainda para pedir perdão, para liberar as suas orações. Então olhe onde você está. Olhe bem onde você vai com a sua família. Porque a ordem é, dê outra face. A ordem é, saia perdendo. Difícil, hein? Eu acho muito difícil. Porque nós começamos tudo assim, ó, não resistais ao perverso. Se ele é perverso, se ele é mau, essa pessoa, e você resistir com ele, e você vencer, ele não vai voltar numa mesmo nível de justiça. Ele vai voltar com uma arma, com uma faca, com um pau, com alguma coisa, porque ele não vai voltar para perder. Você vê como é que é? Você vê quando você passa para meditar o ensino que tem? Então, começou a perceber, você não está perto de pessoas são perversas, que não têm medo de fazer a maldade, saia dali, saia, vai embora com a tua família. Ah, mas então eu vou viver a minha vida, né? Deixando de ter prazer porque eu vou ficar fugindo das pessoas e blá, 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 blá. Fique lá então, corra o risco. Fique lá então, corra o risco. Às vezes a mulher é bonita, é atraente, o cara não se conforma que você está casado com ela, porque tem espírito de inveja. Aí ele vem para cima e a mulher fica sem marido. Tá bom agora? Agora tá bom. Não é? Agora ficou bom. Certo? Então o cristão tem que saber onde anda. Tem que saber o tempo que fica no lugar. Se começou a ver que a pessoa é perversa, vai embora. Ah, mas ele vai estragar minha noite. Vai estragar sua noite de diversão, mas você vai sair com a tua família intacta. O teu marido intacto, a tua esposa intacta, os teus filhos intactos. Porque uma briga sempre espirra na família. Quem tem família tem que prestar atenção onde anda, onde pisa, quem traz para dentro da sua casa. Quem tem família tem que pensar mais distante. Olha o que o médico, o oftalmo, me falou. Eu achei aquilo uma mensagem profética. Você está chegando nos 40. 40 é quando a gente enxerga mal perto, dos 40 para frente. É quando a gente enxerga mal perto e para longe a gente continua enxergando bem. Agora, pega essa mensagem como profética. A partir de um certo momento da sua vida, você tem que começar a enxergar bem longe. Porque quando você chegar perto, talvez você não tenha mesmo campo de visão. Então você vai enxergar mal. É mais ou menos assim, você tem um muro de 2 metros na tua frente, você tem 1,70 m. Enfim, você é mais baixo que o muro. Se você se afastar, talvez você chegue num ponto de inclinação que você vê após o muro. Então, se lá atrás você não olhou o que tem após o muro, né, quando chegar perto do muro que você vai saber se você está seguro perto dele ou não. Então, a idade, ela tem que trazer um controle emocional, ela tem que trazer uma visão mais ampla, uma visão mais distante. A gente não vive mais tempo para ter as mesmas atitudes dos 20 anos, 25 anos. Nós não vivemos mais para ter a família ter o mesmo peso para nós como tinha no começo. Conforme a idade vai passando, a família tem que ter um peso maior. Você agora começa a ser patriarca, porque o seu pai vai morrer e você vai assumir a posição do mais velho na família. Você vai ser um ponto de referência emocional, um ponto de referência de atitude. Mas se você tem 40, 60 anos com a mesma atitude de 20, você semeia problema na sua família. Você semeia problema na sua família. Você com 60, 45 anos, enfim, estimulando um neto, estimulando um filho a pegar um pedaço de madeira e bater em alguém. Olha o que você semeia. Não é?
Então é o que eu falo, né? A igreja ela tem uma participação na sociedade. Quando a igreja faz o seu papel bem feito, ela tem o seu papel de conflito. Às vezes ela nem está falando, mas o seu agir constrange. O seu agir dá exemplo para ser seguido. Temos que olhar, conforme nós vamos vivendo, nós temos que ter um bom olhar para longe, porque quando chega perto o olhar já não vê tanto, independente da idade, não é? Então aí depois a gente continua, Jesus continua, né? Verso 42 ele vai dizer: dê a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Então aí é não resistir. Então a gente acaba aí resumindo assim: não resista a emprestar. Eu acho que esse A aqui tem crase, eu vou arriscar. Não resista a emprestar a pessoa. Agora, isso é uma situação difícil, né? Porque se a pessoa começar a abusar também, né? Vai onerar a sua casa e quando você precisar de dinheiro para alguma coisa, ou você agora não tem porque emprestou demais. Então, acredito que exista aí um ponto de equilíbrio no emprestar, né? Você está podendo emprestar, está correndo o risco de não receber, e você não vai poder desenvolver ódio pela pessoa, você vai ter que liberar perdão sobre a dívida. Então eu entendo que não empreste mais do que você possa perdoar a dívida. Entendeu? Então eu penso assim, empreste, porém já saiba que a quantia que eu vou emprestar pode ser que eu tenha que perdoar o empréstimo. E essa quantia que está me pedindo, eu vou poder perdoar? Porque se já está pedindo emprestado, é porque problemas financeiros já estão sobre a pessoa. Então você deve emprestar, porém, você deve pôr a quantidade que você já entende que se a pessoa não pagar, você vai perdoar a dívida e não vai desenvolver ódio e raiva pela pessoa. Senão você vai ter problema. A gente sabe muito bem que se não perdoar, a gente entra numa prisão espiritual, a gente tem problema financeiro, problema emocional, vida trancada, enfim. Então, seja prudente na hora de emprestar. Por quê? Precisa se emprestar, mas a quantidade que se vai emprestar já se sabe que pode correr o risco de ter que perdoar. Tá? Então fica a dica, não é? Da execução aí do mandamento, né? Porque acaba sendo uns mandamentos aqui, né? E aí diz a história, né? O brasileiro só aprende quando apanha, né? Eu, assim, tem muitos momentos na minha vida que eu não culpo ninguém. Eu culpo eu mesmo por ter sido inocente. Aí algumas pessoas já começam, não, mas você tem direito, vai lá, sei o que, sei o que lá. Não. Pode ser que eu caia na mão de um perverso. Então eu vou buscar recuperar de outra forma, porque eu posso, com a minha atitude de cobrança, respingar nos meus filhos e na minha esposa. Então, como homens e sacerdotes, nós precisamos ter uma visão muito boa, longa, porque quando você chega perto, o alcance da visão não consegue pular o muro. Então, preste bem atenção. Se pular o muro, dependendo da visão, você não vai saber o que tem do outro lado. É porque, assim, vamos dizer que no muro tem uma brecha. Porém, quando eu chegar na brecha, eu já tenho que ter noção do que está do outro lado. Entendeu? Porque conforme eu chegar perto dele, ele já tampa a minha visão. Se eu não olhei enquanto estava distante, agora de perto eu não consigo ver. Então eu posso me colocar em perigo e colocar minha família em perigo. Então a visão de um homem que tem família é uma visão mais longa. É uma prudência maior, porque respinga nos filhos, respinga em quem estiver na casa.
Quantas situações já respingou até no pai e na mãe? Hã? Não é? Aí Jesus vai entrar no verso 43 aí. Não é? Ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não é? Amarás teu próximo. Odiará teu inimigo. Né? Ouvistes que foi dito, ouvistes o que disseram, não é? Falaram isso aí. Aí Jesus vai falar. Eu, porém, vos digo, amarás vosso inimigo. Ele começa a bater de frente, não é? Ele começa a bater de frente com aquelas aplicações que os sacerdotes ali, aqueles povos que eram os cabeças da religião da época, falavam. Ele começa a bater de frente com as coisas. Ouviste que foi dito? Ouviste que foi dito? Ouviste? Porém eu vos digo. Porém eu vos digo. Porém eu vos digo. Então, ouvistes que foi dito, amará teu próximo e odiará teu inimigo. Porém eu vos digo, amará os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem. Está falando mal de você? Fale bem dessa pessoa. Fazei bem aos que vos odeiam. Note que fazei bem aos que vos odeiam porque assim, se a pessoa é teu inimigo, você não só vai amar ele, ainda você vai fazer o bem para ele ainda. É com essa cabeça. Acho isso aqui fantástico, mas muito difícil chegar nesse nível. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É um tapa na cara do cristão, né? Meu Deus do céu, isso aqui é difícil demais. Só misericórdia. É que nem aquela palavra do divórcio. Nem todos podem ouvir essa palavra. Nem todos podem ouvir, né? Lembra lá do Sermão do Monte na parte de divórcio, que aí eu puxei Mateus 19 já para fechar. Nem todos podem ouvir essa palavra. Essa aqui também não, né? Orai pelos que vos maltratam. Pelo que vos maltratam. E não só maltratam, mas também perseguem. Então eu falo, primeiro você tem que saber o que está escrito, para depois você ouvir o que vai falar sobre o que está escrito. Porque senão a pessoa pode dizer algo que não está coerente com o que está escrito, não é? Aí em 45, Jesus vai dizer, para que sejais filhos do vosso Pai. Então, para que sejais filhos do vosso Pai, precisa amar o seu inimigo, bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e os perseguem, amarás o teu próximo também, né? E amarás o teu inimigo, não resistirá ao perverso, o seu sim seja sim, o seu não seja não, e de maneira nenhuma jureis. Então,
45, para que sejais filhos do vosso Pai. Aí Jesus fala assim, aí Jesus continua, por quê? Se ele não cumprir isso que ele está falando, ele não pode ser Deus justo para te cobrar isso. Aí Jesus começa a dizer, porque faz que, porque quem? O Pai. No verso 45. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. A questão aqui do inimigo. Fazei bem, bendizei e fazei bem aos que vos odeiam. Então, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que recompensa vocês receberão? Fazem os publicanos o mesmo. Quer dizer, o publicano, ele faz isso aqui, ó, olho por olho, dente por dente. Ele resiste o perverso. Ele ama o próximo, mas odeia o inimigo. Então, quer dizer, que se você fala isso, que é o que Jesus fala, ouvistes que foi dito, ouvistes? Aí ele rebate, porém eu vos digo. Então, se você faz isso que ele está falando, ouvistes que foi dito, você é semelhante a um publicano, você não é semelhante, você não é filho do Pai que está no céu. Por quê? Precisa ser contraste. Porque se você é filho do Pai, você precisa ser contraste ao ambiente que está. Porque é fácil amar quem te ama, é fácil amar, é fácil recompensar quem te recompensa. Não é? E se saudardes, não é? E se você saudar apenas o seu irmão, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Acredito que a perfeição está nessas condições, não é? Porque ele já falou, porque o Pai que está no céu derrama chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos, não é? Chuva, ela desce sobre justo e injusto. Quer dizer, justo, justificado em Cristo Jesus. Injusto, não justificado, permanece ainda no tempo da ignorância. Então a chuva vem e abençoa a terra do que está justificado e do que não está justificado. O sol vem e brilha para o que faz o bem e para o que faz o mal. Quer dizer, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar que ele foi injusto. Não tem como. O senhor foi injusto comigo. Não tem como ele ganhar uma queda de braço com Deus. Não tem. Então vamos aqui para os comentários do livro, não é? Juramentos. A lei mosaica dizia, não perjurarás, isto é, jurar falsamente. No Novo Testamento, este verbo só é encontrado aqui. Mas Jesus disse, de maneira nenhuma jureis. Ele proibiu especificamente jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém ou pela nossa própria cabeça. Os judeus defendiam que jurar pelo nome de Deus vinculava aquele que fazia o juramento, mas jurar pelo céu não trazia nenhum vínculo. Assim, os itens acima eram substituídos como uma forma de subterfúgio para não se dizer a verdade. Lembra que até que eu brinquei quando a gente era criança? Eu juro, e era mentira, né? Era, se é verdade, por que jurar tanto em cima da verdade, né? Esse Bendel aqui, né, cita o ditado rabínico. Como o céu e a terra passarão, assim também o juramento passará, pois os conclamou como testemunhas, né? Os juramentos foram conclamados como testemunha quando passar, não é? Jesus defendeu que Deus está sempre
presente quando os homens falam, por essa razão todos devem falar honestamente. O mandamento de Cristo foi: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Ou como Beck apresenta, simplesmente diga sim, sim, não, não. A própria prática de jurar é um triste reflexo do caráter humano. Jesus exige honestidade o tempo todo, esteja um homem sob juramento ou não. Então, logo se começa, eu juro. Então, quer dizer que quando você fala que não jura, então pode ser que você esteja mentindo. Ou quer dizer que você não vai cumprir. Então, note como as coisas vão virando um laço contra a própria pessoa. A partir do momento que você começa a meditar um pouco mais, é que nem eu falo. Você esqueceu um dinheiro sobre a mesa, alguém chega na tua casa. Aí você pega e recolhe o dinheiro, a pessoa se sente ofendida. Me perdoe, mas agora eu comecei a duvidar da sua integridade, porque eu entenderia que é certo guardar aquele dinheiro. Ele não pode ficar exposto. Porque você diz algo que está dentro de você, o seu caráter está em prova agora. Não... Agora você quem colocou o seu caráter em prova para mim. Por que você ficou incomodado que eu tirei? O dinheiro deveria ficar então? Por quê? Se é meu e eu esqueci? Então, note que as coisas vão se voltando contra a própria pessoa, né? Uma pessoa íntegra, ela é todo o tempo verdadeira. Não só na hora que fala, eu juro. Não há um padrão duplo para o cristão. Agora, sobre retaliação, que essa questão aqui, não é? De resistir ao perverso, retalhar, sair de frente, não é? Combate. O princípio básico de justiça refletido na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Está aqui em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. O propósito desse mandamento não era encorajar os homens a retribuir a agressão, mas proibi-los de executar uma penalidade maior que o crime. Então, note que é assim, olho por olho, dente por dente, é assim. Matou um boi meu, ele restitui um boi. Para que a pessoa não o exija 2 boi. Ou a minha casa, ou a minha filha, ou o meu filho como escravo, entende? Então, é no mesmo peso a restituição. Tá? Jesus apresentou uma lei mais elevada, a da não retaliação, né? Não sair de frente, né? Não. Seu mandamento foi, não retribua a agressão. Ele aplicou este princípio de 5 maneiras específicas. Ofereça outra face, deixe levar sua capa, acompanhe a pessoa em uma segunda milha e dê a quem lhe pedir e não se desvie daquele que quiser que lhe empreste. Muitas pessoas têm presumido que essas palavras de Jesus devem ser entendidas de forma totalmente literal. Mas pensar um pouco a respeito mostrará como esta posição é equivocada. Por exemplo, se um homem pedir algum dinheiro para comer, suponha que você lhe dê o que ele pede e usar o dinheiro para se embriagar. Será que você fez uma boa ação em emprestar? Lembra, se você vai emprestar, já saiba que você talvez vai ser obrigado a perdoar o empréstimo. Então não empreste acima daquilo que você não vai poder perdoar. Você vai ter um problema sério. Você agiu de acordo com um amor inteligente, esse emprestar de forma inteligente, né? Um amor inteligente. Vou emprestar dinheiro para a pessoa usar droga. Não é? Então, tem algumas situações que são difíceis, porque não tem como você saber se vai realmente usar droga ou comprar comida naquele momento, não é? A pessoa não vai chegar e falar para que é que vai. Normalmente se mente, não é? Pessoas que vão fazer coisa errada, né? Então, realmente, a questão do empréstimo é uma questão complicada. Ou será que aquilo que você pretendia que fosse bênção se tornou uma maldição? No caso de um empréstimo, que a pessoa vai comprar bebida ou droga, ou vai fazer algo que vai pôr em risco a sua vida, sua família e assim vai, não é?
que Jesus estava ordenando era um espírito generoso e compassivo em relação aos necessitados. O que se deve sempre lembrar é que a letra mata e o espírito vivifica. Esse versículo aqui, que é a letra mata e o espírito vivifica, eu tenho muito problema com esse versículo. Eu vou ler ele inteiro, porque essa é a parte B do versículo. 2 Coríntios 3, verso 6. O versículo inteiro diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, vírgula, não da letra, mas do Espírito, vírgula, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu vou ler de novo. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Quer dizer, não dos escritos de Moisés, mas do Espírito de Deus. A nova dispensação, a dispensação da graça, o Espírito de Deus, não é? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, letra interpretada sem Espírito mata. Tá? Discernimento para usar a letra. Porque uma letra sem interpretação do Espírito, ela mata. Empreste. Exemplo, Jesus mandou emprestar. Aí você empresta sem se preocupar. Daqui a pouco está a sua casa em problema, o seu casamento em problema, os seus filhos pedindo, você não tem como dar, a tua mulher pedindo, não tem como dar, porque você usou a letra de forma que você deixou o discernimento do Espírito. Você não perguntou nada, entendeu? Então, letra de forma literal, empreste, é literal, empreste. Então tem que estar emprestando, pediu, você empresta. Com certeza não, né, irmão? Tem que ter discernimento do Espírito acompanhado. Então é nesse sentido que a letra mata. Né? Se não tiver com o Espírito de discernimento, com o Espírito Santo discernindo, a letra mata. Vira morte mesmo. Não é? A nova lei de Jesus é primeiramente um novo espírito. O mestre estava principalmente interessado nas atitudes. Essa questão da letra mata, o espírito vivifica, nós vemos aqui, não é? Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém eu vos digo, não é? Não resistais ao perverso. Não é? Se vier tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Então, o mestre estava principalmente interessado nas atitudes. Deve ser reconhecido que o Sermão do Monte trata em toda a sua extensão de princípios e não de regras. Agora a questão de amar os inimigos. Né? Nesta sexta e última aplicação da justiça mais elevada, exigida dos cristãos, Jesus fez uma mudança de procedimento. Nos exemplos anteriores, ele só havia citado uma passagem do Antigo Testamento e então dado uma interpretação mais grandiosa. Desta vez, para o mandamento bíblico, amarás o teu próximo, ele inseriu um acréscimo feito pelos mestres judeus, e aborrecerás o teu inimigo. Essa segunda parte não é encontrada em nenhuma passagem nas Escrituras Sagradas, que é essa daqui, né? Ouviste que foi dito, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa parte, odiarás os teus inimigos, você não encontra. Isso é coisa de homem. Então ele fala, porém eu vos digo, amará vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. E aí vai sobre a questão do inimigo, porque amar o teu próximo é fácil. Fazer bem para o teu próximo é fácil. Sim? Se você puder, faz de coração cheio e fácil. Esse Henry expôs bem a sua opinião. Deus disse, amarás o teu próximo e por próximo eles entenderão somente aqueles de seu próprio país, nação e religião. Deste mandamento eles quiseram inferir, não é?
inserir ali o que Deus nunca disse, odiarás o teu inimigo. Então, amarás o teu próximo era a nação, seus irmãos, não é? Segundo Jacó. E tudo que fosse diferente disso é inimigo e odeie. A menos que faça o bem para você, né? Que aí fica fácil. Aí Jesus vai falar lá depois de 45 lá, não é assim que os publicanos fazem? Só cumprimenta os que fazem bem para ele? Só cumprimenta os que empresta para ele? Só cumprimenta os que faz bem para ele? Se vocês fizerem assim também, não será reconhecido como filho do Pai. Porque isso não é atitude do Pai. O Pai não dá esse exemplo para nós. Então, o evangelho é constrangimento, gente. Eu não conheço um evangelho que não bate de frente do que a gente quer fazer. Para mim, Jesus é sinônimo de mudança. Na hora que ele chega, ele já dá um baque já. Uma coisa de bater de frente com um muro, sabe? Puf, vai ter que mudar. Mas vai ter que mudar? Vai ter que mudar. Não tem jeito. Vou ter que mudar? Vai. Não tem conversa. Vai ter que mudar, não tem conversa. Tem algumas coisas que você já está fazendo, beleza. Mas tem muita coisa aí que eu não quero. Não é meu, isso aí não é nosso, não. Então, chegar até Jesus é mudança. Se não quiser mudança, corre de Jesus mesmo, porque ele vai exigir mudança. Não tem jeito. E ele vai exigir mudança até o dia da tua morte. Você está dentro d'água. Mas esquece essa conversa. Você vai morrer tentando mudar tudo. Fazer tudo diferente. Não vai ter jeito. Jesus se opôs a este falso ensino através do incisivo mandamento. Amai a vossos inimigos, não é? É natural amar os amigos. Amar os inimigos é sobrenatural, com certeza. Mas aqueles que assim o fazem demonstram que são filhos do Pai que está nos céus. Outra vez, observe que a ausência do artigo denota o tipo ou a qualidade. Mostrais que em caráter sois filhos de Deus. Caráter está nas atitudes. Caráter é possível mudar, porque o caráter está nas atitudes. O que rouba não rouba mais, o que bebe não bebe mais. O que batia na esposa não bate mais. O que não tratava bem os filhos, agora trata bem os filhos. O caráter está nas atitudes, está naquilo que se vê, na integridade do dia a dia. Passa no sinal vermelho depois de um certo horário, ou se não tiver nenhum guarda, e quando o guarda está perto, não passa no sinal vermelho. Integridade. Caráter é um negócio de integridade. São atitudes revelando o seu interior. Caráter. Atitudes revelando o seu interior. Você para o carro para a mulher bonita passar, mas para o senhor e para a senhora você não para. Tem alguma coisa no teu coração, irmão. Deus está vendo teu coração. Não é pastor que vai te salvar, não. Não é o líder da igreja que vai te salvar, não. Quem derramou sangue para a tua redenção é Cristo. É Cristo. Sorri na frente de todo mundo e depois pelas costas fala mal, maldiz, deseja mal. Não dá certo. Na frente do pastor, na frente do líder está passando, mas diante de Deus está reprovado. Não adianta com essa conversa, não. Não engane a si mesmo. Hoje nós estamos num tempo onde as pessoas não se aceitam mais. Postam foto nas redes sociais com um tratamento de foto, ou se não faz aquelas maquiagens. Aquilo deixa qualquer um bonito. Se aceite. Seja verdadeiro consigo mesmo. É melhor para você mesmo. A casa cai. E quando cai fica pior. Então já aceite você mesmo. Eu sou assim. Pois ele dá o sol e chuva tanto para os maus como para os bons. Aqui ficou errado, depois vocês corrigem aí. Como para os bons, que está junto. Se mostrardes bondade somente aos amigos, não sereis melhores que os publicanos. Esses publicanos eram os cobradores de impostos para o governo romano e eram desprezados pela maioria dos seus compatriotas judeus,
como estando no patamar mais baixo da escala da iniquidade. Então vem aí o clímax, o ápice, né, deste capítulo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Este parece um conselho desesperador, mas a interpretação correta é que na esfera humana devemos ser perfeitos, assim como Deus é perfeito na esfera divina. É assim, caráter, não é? Amarás o vosso inimigo. Como que eu mostro que eu odeio o inimigo? Respondendo no mesmo nível. Então eu não respondo no mesmo nível, eu quero fazer. Mas eu ajo contrário à minha vontade, eu não faço. Ele pega uma situação e me prejudica. Quando ele faz uma situação semelhante, eu pego e ajudo ele. Faço diferente do que ele fez comigo. Ô fulano, você esqueceu ali, ó, vai te prejudicar. Aí ele vai falar assim, poxa, esses dias eu deixei ele se ferrar e hoje ele está fazendo uma atitude para mim que é para eu não sair prejudicado. Entende? Caráter, atitude. Eu tô louco por dentro para ferrar ele. Mas eu esmago a minha carne, eu maceto a minha vontade e falo, fulano, vem cá. Vamos consertar isso aqui, senão você vai sair prejudicado. Aí você acumula brasa sobre a cabeça da pessoa. A pessoa fica de cabeça quente. Porque você não respondeu no mesmo nível. Entende? E nisso você consegue construir o seu interior também. Conforme vai passando o tempo que você vai esmagando essas vontades e fazendo o contrário à sua vontade, daí um tempo isso passa a ser seu. Já não faz mais com tanta dificuldade. Mas se você não sabe o que está escrito na palavra, como que você aplica ela na sua vida? Se eu vou abordar esse texto no culto e não leio, e não faço uma exposição do que está escrito, para depois eu dar as apresentações das interpretações, como que você vai aplicar isso? Sem conhecimento, impossível a aplicação. Então eu zelo para a gente entender o que está escrito. Porque a partir do momento que você tiver escrito, e você leu, e isso entrou dentro de você, agora o Espírito Santo trabalha em você. Porque se eu trazer uma explicação errada, a própria palavra corrige já. Você mesmo já vai corrigir. Mas não é isso que está sendo dito. Se o pregador falar assim, de vez em quando tem problema não. Você responder para o seu inimigo no mesmo nível. A palavra falou o quê? Falou que está errado. Automaticamente você dispensa essa fala dele. E já fica difícil ouvir o resto também, não é? Porque difícil é alguém que conhece isso de capa a capa, versículo por versículo. Tem. Poucas pessoas, mas tem. Mas é poucas. Este é o alvo e o objetivo da vida cristã. O contexto imediato é um contexto mais próximo. Tá? Algo mais próximo. Uma situação mais próxima, não uma situação muito longe. Exemplo, você sabe que o pneu do seu carro está furado. Contexto imediato. Para andar aqui na cidade, na casa do vizinho, ali na casa da família, dá para ir. Mas não dá para chegar em Ribeirão. Entendeu? Aí eu saio de imediato e vou para algo maior, mais amplo. Tá? Então, para eu chegar em Ribeirão, eu tenho que consertar o pneu. Já não dá mais para ficar calibrando porque eu não estou na cidade mais. Os meus espaços já não é tão curto, já é mais longo. Pode ser que eu tenha que ir no meio do caminho perder o pneu e ainda ter que trocar. Então, o contexto imediato é algo que está mais perto. Já é aquilo mais perto. Já vai dar problema mais rápido. Não é? O contexto imediato sugere que perfeito deva ser interpretado como perfeição em amor. Isso pode ser experimentado na vida aqui e agora.
Filson escreve, é uma pessoa, perfeito enfatiza a medida de toda a vida pelo amor santo e perfeito do próprio Deus e faz do versículo 48 uma conclusão e um resumo adequado de tudo que os versículos 17 ao 47 disseram. Vê que já puxou lá de trás, né? Porque nós estamos aqui do 33 ao 48, né? A perfeição transcendente do amor de Deus é vista em sua universalidade, pois todos os homens estão incluídos, sua compaixão, pois ele a estende aos ímpios e indignos, incluindo aqueles que não o amam em retribuição, também sua praticidade, pois busca ativamente o bem-estar deles, enviando a chuva e o sol, e acima de tudo enviando o seu Filho. Tá? Somente quando o nosso amor é assim perfeito é que ele pode ser considerado sobrenatural e verdadeiramente cristão. Tal amor não é só o nosso dever atual, mas o nosso privilégio atual. Através do poder do Espírito, Espírito com letra maiúscula, se referindo à pessoa do Espírito Santo, sem ele o que fazemos mais do que os outros? Realmente, sem o poder do Espírito em nós, nós vamos agir segundo a carne ou segundo os ensinos dos nossos pais, nossos avós e bisavós. Deus graciosamente concede a todos aqueles que buscam um amor perfeito por Ele e por sua vontade. Depois disso, o cristão busca uma manifestação ainda mais perfeita desse amor em sua vida e conduta. Por sermos finitos, quer dizer, nós temos fim, essa carne, nós não somos finitos no sentido espiritual, mas somos finitos aqui nesse contexto de mundo. Por sermos finitos, essa perfeita manifestação nunca será completamente alcançada neste mundo. Mas cada seguidor consagrado de Cristo deve constantemente se esforçar para alcançá-la. O contexto imediato dos versículos 17 e 47 é importante, mas isso não é tudo. A perfeição aqui deve ser explicada em termos de um contexto maior, todo o capítulo 5. O comentário de John Wesley sobre esse versículo é, referindo-se a toda essa santidade que é descrita nos versículos anteriores, que o nosso Senhor, no início do capítulo, recomenda como felicidade e na conclusão dele como perfeição. Esses 6 últimos parágrafos do capítulo sugerem 6 características da perfeição cristã. Elas são pacifismo, pureza, harmonia, honestidade, bondade e amor. Amém? O Sermão do Monte continua no próximo, aí nós vamos dar abertura no capítulo 6, lembrando que vai até o final do capítulo 7. É uma passagem, é extenso, né? Então nós vamos ter bastante encontro ainda relacionado ao Sermão do Monte.